Bom dia, produtor. Começa com os destaques da nossa capital federal, direto de Brasília, Catarina Martorelli com as informações. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. Agora um alerta. Os caminhoneiros podem fazer uma nova paralisação a qualquer momento, segundo líderes da categoria. O motivo é a falta de fiscalização e de multas contra empresas que descumprem a tabela do frete mínimo. O Comando Nacional do Transporte diz que o governo não está cumprindo com a promessa e, por isso, a categoria está revoltada. E a partir do próximo ano, o Programa de Investimentos em Florestas no Cerrado vai levar assistência técnica a 4.000 propriedades rurais do bioma Cerrado. O projeto vai ser lançado no próximo mês na 24ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas na Polônia. A iniciativa é para fomentar a gestão integrada da agricultura e pecuária com a paisagem do Cerrado. A iniciativa vai atender produtores de 8 estados. E segue a ampliação com o mercado chinês. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, assinou em São Paulo memorandos de entendimento sobre pescado e frutas. O da área de pescados deve avançar a partir do próximo ano com o chamado pré-list na liberação das plantas chinesas e brasileiras de frigoríficos. A missão chinesa já está no Brasil. O outro memorando é para finalizar o protocolo relativo à comercialização de frutas com o governo chinês. A futura ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina, disse esta semana, na sede do governo de transição no CCBB, que vai dar prioridade, que vai enxergar de forma especial a agricultura familiar no mandato dela. Tereza Cristina já havia dito que o Ministério da Agricultura deve incorporar pesca, pequenos produtores e INCRA, e que deve haver uma proximidade maior com o Ministério do Meio Ambiente. Os estudos sobre essa ampliação do mapa, que foram encomendados pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, devem ficar prontos nos próximos dias. E hoje tem Câmara Setorial de Culturas de Inverno na sede do Ministério da Agricultura aqui em Brasília. Essas são as informações desta quinta, direto da capital federal. Catarina Martorelli para o SBA. O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou os dados mais recentes do esmagamento de soja no estado. As informações agora com Valdir Pacheco. Na última semana, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, divulgou novos dados de esmagamento de soja no mês de outubro no estado. Segundo o relatório, o total esmagado ficou em 801.340 toneladas, recuo de aproximadamente 1,57% quando comparado ao mês de setembro e de 9% em relação ao mesmo período de 2017. Conforme o IMEA, essa situação se deve principalmente à paralisação de algumas fábricas para manutenção e também à pouca disponibilidade de soja no mercado, visto que 97,3% da safra 2017-18 já está comercializada. Em contrapartida, o Instituto cita que, apesar do pouco recuo, é fato que os níveis de volumes esmagados seguem elevados devido principalmente à demanda elevada durante o ano de 2018. Ainda de acordo com os analistas do Instituto, a margem bruta de esmagamento segue favorável no período. No entanto, até semana passada restavam menos de 3% para toda a soja da safra 2017-18 ser comercializada no Mato Grosso. As esmagadoras que não garantiram estoques podem ter um cenário incerto devido aos baixos volumes até a entrada da nova safra. Valdir Pacheco para o SBA. Sistema Brasileiro do Agronegócio. A baixa oferta de alface nesse mês de novembro é o principal destaque que o nosso repórter Gustavo D'Angelo traz agora do interior de São Paulo. Com as perdas de alfaces, principalmente da variedade americana, por conta das chuvas nas regiões de Mogi das Cruzes e Ibiúna, a oferta se reduziu nas lavouras paulistas, acarretando em maiores cotações. Porém, a maior umidade resultou também em baixa qualidade das alfaces, o que afetou o mercado da hortaliça e impediu aumentos de preços mais significativos. Atualmente, o clima está se estabilizando nestas praças, normalizando a disponibilidade e melhorando a qualidade dos pés. As vendas de mudas, por sua vez, estão maiores neste mês, devido à proximidade do verão. Mesmo assim, a comercialização ficou abaixo do esperado, já que parte dos produtores postergou o aumento dos pedidos de mudas para a safra de verão, uma vez que seguem cautelosos com os preços não tão animadores. Gustavo D'Angelo para o SBA. No Rio Grande do Sul, o excesso de umidade e as baixas temperaturas
propiciaram o aparecimento de fungos na soja e quase 5% das lavouras que já foram implantadas terão que ser replantadas. As informações agora com Annelise Nicolodi. As áreas mais atingidas são aquelas que foram semeadas no final de outubro, quando o excesso de chuva favoreceu o aparecimento de doenças que causaram a morte das plantas. A grande maioria é um problema relacionado com o clima, juntamente com o fungo presente no solo. Esse fungo que está presente no solo, ele tem em todo o solo do estado e em todo o solo do país, mas com o excesso de umidade que nós temos, ele se desloca e ele ataca as plantas. E ele provoca a morte da planta, popularmente chamado dumping off ou tombamento. Este processo, vamos dizer assim, ele é favorecido, como eu já disse, pela alta umidade presente no solo e por compactação, que o nosso solo está muito compactado em virtude de que o nosso sistema de plantio direto ele não está funcionando plenamente. A Emater estima que em pelo menos 5% da área já plantada vai ser necessário fazer o replantio, mas esse número pode ser ainda maior. Se nós pegar e observar o que vem acontecendo e com os prognósticos de chuva que nós temos, e então com uma umidade um pouco mais alta, nós vemos percebendo que as áreas e as plantas vêm morrendo ao longo de um período e ainda vão continuar morrendo pelos próximos 15 ou 20 dias. Áreas que hoje, a princípio, não é necessário fazer replantio, daqui a pouco pode ser necessário que você faça o replantio, né? Mas isso também tem que ser muito bem observado, porque o que nós temos observando a campo? Em muitos casos o produtor já está na terceira ou quarta vez fazendo o replantio e a área não está bem estabelecida, né? Muito em função do que eu estava citando. A questão de que nós temos ali um fungo presente no solo e nós temos a condição de umidade, então essa nova planta que está ali se estabelecendo, ela também vai ser atacada e também vai morrer, né? A necessidade de replantio não deve impactar na produtividade das lavouras, mas sim no custo de produção. Eu não te diria hoje que dá para afirmar que nós vamos ter reflexo na questão produtiva, porque a soja ela tem uma capacidade de compensar, por exemplo, o número de plantas por hectare, nós chamamos de plasticidade. O que eu posso dizer para ti é que nós vamos ter um aumento no custo de produção. Por quê? Porque será uma quantidade maior de semente que eu vou disponibilizar para um montante de área, além de que é necessário você investir de novo em adubação. E hoje, se nós pegar o processo de semeadura e os insumos usados na semeadura, eles compõem uma grande parcela do custo da área. Então, possivelmente, nós vamos ter um aumento muito grande do custo de plantio e do custo total dessa área. Até agora, uma média de 75% dos 5.800.000 hectares de soja previstos foram semeados no estado gaúcho. As áreas onde o plantio não avançou tanto são a fronteira e os campos de cima da serra. No noroeste do Rio Grande do Sul, o percentual já ultrapassa os 90%.